Bom, pessoal, nosso tema da aula de hoje é sobre sistemas lineares, das quais nós podemos trabalhar inúmeras aplicações na área de engenharia, sobretudo, que envolve, por exemplo, o cálculo do potencial de uma rede elétrica. Um exemplo muito interessante também está associado a sistemas lineares é o cálculo de fratura ou de fadiga em estruturas metálicas, fadiga ou fratura em estruturas metálicas. Também uma aplicação muito interessante que podemos usar para sistemas lineares envolve a natureza do escoamento de um fluido numa tubulação, se ela é turbulenta, se ela é mais suave, se ela é linearizada. Em problemas dessa natureza, uma análise linear é suficiente para que a gente possa chegar aos resultados com exatidão. A grande maioria dos problemas não necessariamente é linear, mas os métodos que nós iremos utilizar a partir de agora envolvem basicamente encontrar soluções de sistemas que são compostos por mais de uma equação. Por isso, o nome, sistemas lineares. E aí, o nosso contexto da análise de hoje é estudar vários métodos que nos permitam encontrar as soluções de sistemas lineares, passando aí por estruturas que envolvem regras que devem ser seguidas para que você consiga chegar a soluções com mais rapidez, com mais exatidão e com uma probabilidade menor de erro. Essa é a ideia que nós vamos aqui agora começar a expor e trabalhar de maneira gradual num nível crescente de dificuldade dos sistemas mais simples para sistemas mais complexos, até chegarmos a uma limitação onde a partir daí apenas mecanismos computacionais são mais adequados para resolver problemas dessa natureza, beleza? Primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui é quando nós temos uma equação linear, né? O que é uma equação linear? Uma equação linear é aquela equação que contém não mais de uma variável em cada termo, não mais, e que a variável envolvida nesse processo ela seja sempre na primeira potência. O que eu quero dizer com isso? Eu vou colocar exemplos aqui de três equações. xy mais z igual a 7, colocar x ao cubo mais 2xy menos z igual a 9, e aí eu vou colocar x mais y menos z igual a 1. Esses três exemplos aqui, dois não correspondem a uma equação linear. O primeiro por quê? O primeiro termo que eu tenho aqui, ele está associado a mais de uma variável. Então isso deixa de ser linear. A segunda equação trata-se claramente de uma equação não linear. Por quê? Porque a potência envolvida aqui é maior do que 1. Somente esse terceiro caso corresponde a uma equação do tipo linear. Porque cada termo não contém mais que uma variável e as potências envolvidas em cada variável é de grau 1. Então são equações dessa forma, dessa natureza, que são as equações que nós iremos tratar para os problemas que iremos resolver. Okay? Então, o propósito é resolver um sistema, como o próprio título da nossa aula diz. E aí, quando eu resolvo um sistema, né, eu estou pensando, objetivo, resolver ou encontrar soluções de sistemas. Resolver ou encontrar soluções, de sistemas lineares. Essa é o nosso objetivo primário. E aí, ao resolver um sistema linear, nós estamos nos deparando com um exemplo da seguinte forma. Eu tenho um conjunto aqui
que eu vou construir com 3 equações, x mais y mais z igual a 1, x menos y menos z igual a 1, e aí 2x mais 3y menos 4z igual a 9. A ideia, a partir desse ponto, é que eu encontre a solução desse sistema. Essa que é a proposta. Percebe que nas 3 equações envolvidas nós temos equações de primeiro grau, equações de grau 1, em que cada termo não contém mais de uma variável. Então, com base nessa estrutura, é que nós vamos desenvolver os métodos que iremos aí abordar durante a aula de hoje. Bom, a princípio, nós temos uma formulação geral para qualquer sistema linear de ordem que eu esteja atuando. Nesse caso que nós temos aqui, eu estou trabalhando com 3 equações, com 3 variáveis, então eu estou num sistema composto por 3 equações e ordem 3. Se eu for generalizar, escrever a forma geral de um sistema, isso é possível? Sim, é possível. E para que a gente possa reescrever esse formato, nós fazemos uma revisão, como nós já trabalhamos anteriormente, sobre matrizes e determinantes para poder ter aí o corpo necessário para que a gente consiga fazer essa transição de um sistema de ordem 2 ou de ordem 3 para um sistema de ordem n qualquer. Essa é a ideia. Então, nesse contexto, ao resolver um sistema linear, muitas vezes é interessante que você volte para a forma matricial para que esse processo fique mais fácil de ser executado. O que eu quero dizer com isso é que essa mesma estrutura que nós escrevemos agora, ela poderia ser representada assim, por uma matriz da forma 1, 1, 1, 1, menos 1, menos 1, 2, 3 e menos 4, em produto com x, y e z, e que retorna para nós 1, 1 e 9. Quando eu faço essa associação, eu estou, na verdade, trabalhando com matrizes e, mais do que isso, com um produto de matrizes. E aí lembramos que, ao fazer o produto de 2 matrizes, nós temos sempre que seguir aquela definição. Para que o produto seja executado, o número de linhas de uma matriz deve ser igual ao número de colunas da outra matriz. Então, eu tenho uma matriz do tipo 3x3 e aqui eu tenho uma matriz do tipo 3x1. Então, nós chegamos à conclusão de que a matriz, nesse caso aqui, ela pode ser multiplicada porque o número de colunas de um é igual ao número de linhas da outra. O que vai gerar uma matriz de ordem 3x1, que é a matriz gerada do nosso resultado que estamos aqui. E aí, ao fazer esse processo, eu percebo que 1 multiplicado por x, 1 multiplicado por x, 1 por z igual a 1, e assim sucessivamente, ordenando as distribuições, corresponde, na verdade, ao mesmo sistema que nós acabamos de escrever. E aí você vê a vantagem desse processo. Analisar muitas vezes um sistema linear na forma matricial vai nos dar um ganho de tempo ao resolver o problema da forma como ele estava anteriormente. Então, nesse formato que nós temos aqui, nós vamos generalizar e escrever um sistema com n equações, com n variáveis da forma geral. É essa que é a ideia. Então, de um modo geral, ou como queira, generalizando, qualquer sistema linear pode ser escrito nesse formato. Então eu vou atribuir os coeficientes, que são os números associados às variáveis, e escrever isso de forma estendida. A12, x1, x2, mais A1n, xn. E isso é igual a B1. A21, x1, mais A22, x2,
mais A2N xn igual a B2. Percebe que eu estou nomenclaturando aqui as posições de cada um dos coeficientes. E aí, eu estendendo isso, eu tenho AM1 x1 mais AM2 x2 mais AMN, né? Aqui é xn mais mn xn e isso igual a bn. Então, ao fazer nesse formato, eu estou estendendo o meu sistema linear. E aí, como nós mostramos anteriormente no exemplo de introdução, a ideia é que a gente analise esse sistema na forma de um produto de matrizes, onde você vai associar os coeficientes, né? Os coeficientes, que são esses elementos que correspondem às posições de cada valor associado à sua variável. Nós vamos associar uma matriz de variáveis e uma matriz de coeficientes, que são termos independentes. Então, traduzindo nesse formato para um sistema linearizado, em termos matriciais, nós teremos o seguinte: nós teremos uma matriz, vamos escrever agora na forma de colchetes, A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, AM1, AM2 e AMN. Essa primeira matriz que nós construímos aqui é a matriz que chamamos de matriz dos coeficientes, que são os números que estão associados às variáveis. Ou seja, todo número que está associado à variável é o que nós chamamos na matemática de coeficiente. Então, essa é a matriz correspondente a ele. Nós temos a matriz das variáveis, x1, x2 e assim sucessivamente até o xn. E nós temos a matriz dos coeficientes ou números independentes. Independentes porque eles não estão associados a nenhuma variável, eles estão livres aqui, eles estão soltos. Então, essa é a matriz dos coeficientes independentes. Então, matriz das variáveis e matriz dos termos independentes. Dos termos independentes. Vamos colocar aqui de forma abreviada. De modo que podemos resumir essa expressão através de uma grande equação linear, onde a matriz dos coeficientes eu chamo de A matriz das variáveis eu chamo de B, de X, perdão, e a matriz dos coeficientes independentes nós chamamos de B. Aqui está uma das principais razões para que nós tenhamos que escrever um problema dessa forma, porque escrevendo nesse formato matricial, o processo fica muito mais simples de ser executado. Ok, uma vez que agora eu escrevi a minha matriz associada aos termos, nós vamos agora trabalhar com uma condição que é fundamental para que a gente consiga resolver o sistema. Quando é possível que eu consiga resolver o sistema linear? Em que condições eu posso trabalhar o sistema linear? Podemos dizer que nós temos algumas condições, nós temos algumas situações em que o sistema pode ou não ser resolvido. E para essas situações existem algumas classificações que nós faremos aqui nesse momento. Então, a ideia é classificarmos um sistema linear. Classificação. Um sistema linear ele pode ser classificado de duas formas. Ele pode ser um sistema possível. Ele pode ser um sistema possível, como ele pode ser um sistema impossível. Se o sistema linear é possível, ele pode ser ainda representado
Em dois casos, ele pode ser determinado, como ele pode ser indeterminado. E no caso impossível, você não tem solução para esse sistema. Por quê? Porque o caso impossível é um sistema que não admite solução. Tá? Ele não admite solução. E o caso possível, que é o caso que a gente quer abordar com mais ênfase. O determinado, ele possui uma única solução, e o sistema indeterminado, ele possui infinitas soluções. É essa que é a classificação, as condições para que a gente tenha um sistema linear sendo resolvido. A ideia agora é mostrar através de uns exemplos bem simples os casos em que eu acabei de abordar aqui, de sistema possível, determinado ou indeterminado, e sistema impossível, que não admite solução. Então vamos lá. Exemplos. Primeiro exemplo, que é generalizando, seria assim: classifique os seguintes sistemas. Exemplo, classifique os seguintes sistemas. Então vamos colocar aqui três exemplos, três subexemplos, né? Como a gente está trabalhando com um exemplo só. Então, item A, x mais y igual a 6, x menos y igual a 2. Depois vamos colocar um outro exemplo aqui, mais abaixo. X mais y igual a 1, 2x mais 2y igual a 2. E aí vamos colocar mais um exemplinho, né, para deixar bem claro o processo. X mais y igual a 1 e x mais y igual a 4. Vamos analisar esses três sistemas aqui. Bom, qual é a ideia? É resolver, quando possível ou não, os sistemas envolvidos. A resolução ou não vai classificá-la dentro daquela linha que nós colocamos agora há pouco. Então, para cada caso, você pode resolver de uma maneira diferente. Eu vou resolver por dois modos. Pelo modo analítico, trabalhando a solução quando ela ocorrer, e pelo modo gráfico, por conta de uma visualização melhor do processo. Então vamos apagar aqui esses e vamos resolver passo a passo cada um deles aí. Então, o primeiro caso, o sistema x mais y igual a 6 e x menos y igual a 2. Nós aprendemos que nesse caso, se você somar as duas equações, é possível você gerar aqui x mais x 2x, cancela y com y, então 6 mais 2 igual a 8, corresponde a x igual a 4. Substituir na volta numa das equações aqui, se eu substituir para x mais y igual a 6, então aqui eu tenho que o meu y vai produzir, né, um valor de 6 menos 4, que é 2. Então nós encontramos aqui a solução do sistema, x igual a 4, y igual a 2. Trata-se, vamos abreviar aqui, de um SPD, só para abreviar, um sistema possível e determinado. Como é que você consegue mostrar que esse sistema é possível e determinado, né, de forma gráfica? Então nós escrevemos aqui, vamos montar um eixo, um sistema cartesiano, né? Nesse sistema cartesiano aqui vamos atribuir pontos, vou colocar pontos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, vamos colocar alguns valores, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, aqui provavelmente vai ser necessário colocar mais um, vamos
subir um pouquinho mais, 5 e 6. Bom, quando x for igual a 0, o y vai ser negativo. Então, vamos colocar aqui embaixo, 1, 2, negativo. Quando o y for 0, o x vale 2. Então, você tem aqui, ó, essa reta que corresponde a quem? A x menos y igual a 2. E quando x for 0, o y vale 6. Então, vamos um pouquinho para cá. Então, tem mais um ponto aqui. Vamos colocar aqui, 6. E quando o y for 0, o x também vale 6. Então, aqui. E aí, se você observar bem, você vai traçar o eixo cartesiano para x igual a 6 e y igual a 6. Então, você vai cruzá-los a partir daqui. Então, fazendo esse cruzamento, o que vai acontecer? Aqui ele tem que fazer bonitinho para aparecer o sistema, né? Então, vamos lá, vamos cruzar aqui. E aí, se você observar bem, mesmo com a nossa escala razoavelmente ruim, o cruzamento dos pontos aqui, ó, está dando, ó, 2, 4. O que significa isso? Significa que as retas estão interceptando apenas em um ponto, o que também nos leva à conclusão de que você só tem uma única solução, logo o sistema do tipo possível determinado. Para efeito, esse é o caso que a gente quer abordar com maior frequência nos exercícios que nós faremos. Essa é que é a ideia. Então, faremos também outro caso, x mais y igual a 1 e 2x mais y igual a 2. Então, vamos lá. Então, próximo sistema, x mais y igual a 1, 2x mais y igual a 2. Na mesma linha de raciocínio, vamos tentar resolvê-lo. Aqui, é interessante agora eu fazer uma substituição. Se eu quiser, escrevo x aqui como 1 menos y e substituo aqui embaixo. Então, eu tenho duas vezes o x, que é 1 menos y, mais 2y igual a 2. Então, eu tenho 2 menos 2y, aqui, ó, mais 2y igual a 2. E aí eu chego à conclusão de que menos 2 mais 2y igual a 0 e 2 menos 2 igual a 0. Aí você olha e analisa isso. 0 igual a 0, x igual a 1 menos y. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer é que você, ao fazer a substituição, você chegou numa igualdade, numa identidade, em que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Viu? Você fez a substituição, aplicou, fez todo o processo, mas ainda assim você não conseguiu chegar numa solução predeterminada. O que isso nos está informando de forma implícita? Que provavelmente nós tenhamos mais de uma solução desse processo por conta dessa identidade. E aí, uma maneira que a gente também, mais uma vez, pode recorrer é ao gráfico, né? Então, nós vamos pensar aqui em termos gráficos do que está acontecendo nesse processo. Então, faço aqui um sistema cartesiano, vamos escrever os pontos mais uma vez, colocar pontos, e vamos escrever os dados 1, 2 e 3, menos 1, 1, 2 e 3. Então, na primeira equação, quando x é 0, o y vale 1, está aqui. Quando y é 0, x vale 1. Então, você passa aqui a reta, ela está passando por esse ponto. E aí você observa uma coisa, quando x igual a 0 embaixo, o y também é igual a 1. E quando o y é igual a 0, x também é igual a 1. E aí o que vai acontecer? As retas, elas serão sobrepostas, uma sobre a outra. Isso nos indica que esse sistema é possível, ele apresenta soluções, no entanto, é um sistema indeterminado. Por quê? Porque toda a reta da primeira equação também é solução para a reta da segunda equação. Trata-se, então, de um sistema possível e indeterminado. É essa que é
proposta desse caso aí que nós acabamos de resolver. E aí, vamos para o terceiro caso agora, que é da equação que está associada, né, a um outro processo. Né? Então, nós temos lá x mais y igual a 1. Né? E x mais y igual a 4. Bom, nesse caso aí, quando nós trabalharmos esse tipo de equação, o que vai acontecer? Você vai tentar isolar, né? X igual a 1 menos y, vamos fazer isso, e ao isolar aqui, o que vai acontecer? Você tem 1 menos y mais y igual a 4. Aí você chega numa situação estranha, porque menos y mais y você cancela e que 1 é igual a 4. E isso aqui é um absurdo. Né? Isso aqui não tem como ocorrer. O que está dizendo, de forma implícita, é que aqui provavelmente nós não tenhamos solução para esse sistema. Recorrendo ao modelo gráfico, nós podemos mostrar isso de maneira mais, né, forte, vamos dizer assim, porque graficamente a informação ela é muito, nesse caso, muito mais elucidativa. Então nós temos aqui 1, 2, 3, vou colocar mais um 4, 1, 2, 3 e mais um aqui 4. Então, quando você tem x igual a 0 e y igual a 1, quando y igual a 0 x igual a 1, você traça a reta, está aqui. Quando x é igual a 0 e y é igual a 4, quando y é igual a 0, x é igual a 4. Então, ó, o que você tem na verdade, ó, são duas retas que são paralelas. Isso está indicando que essas retas jamais vão se cruzar. Elas não têm nenhum ponto em comum. Então, trata-se claramente de um sistema SI, ou um sistema impossível. Então, são esses os três casos em que a gente vai trabalhar com um sistema linear. Ele pode ter essas três situações. Normalmente, para efeito, nós queremos que a primeira dela, que é um sistema possível determinado, seja a mais frequente, para que nós possamos resolver os problemas com mais clareza. A ideia agora é trabalhar dentro de uma matriz, da matriz que nós vamos executar como cálculo, quais são regras necessárias para você fazer operações entre elas. A ideia aqui é começar a dar ensejo ao uso de um primeiro método que nós vamos aqui abordar, que é o método de escalonamento, também conhecido como método de Gauss. Né? E para que esse método seja executado, assim como outros, algumas operações nós podemos executar dentro de um sistema matricial. Essa que é a ideia do que nós faremos agora. Operações nas linhas de uma matriz, né? Essa que é a ideia. Operações elementares. Então, são três as operações que a gente pode executar na linha de uma matriz, né? A primeira, vamos colocar aqui, né? Primeira operação é permuta entre linhas. Permuta entre linhas. Ou seja, quando eu vou trocar uma linha por uma outra de uma matriz. Então, essa permuta normalmente a gente pode fazer escrevendo assim, olha, eu vou trocar a linha I de uma matriz pela linha J. Então, digamos que você tenha o seguinte exemplo. Eu tenho uma matriz aqui, 0, menos 7, 2, 3, 1 e 5. E aí, por algum motivo, eu preciso fazer a troca da linha 2 com a linha 3. Então, o que isso indica? Que eu vou manter a primeira linha da minha matriz e vou fazer essa troca. Então, 1, 5 passa aqui para cima, para a segunda linha, e 2, 3 vem aqui para baixo. Essa é uma operação que é sempre válida e que você pode executar nas linhas de uma matriz. Segunda operação é a multiplicação
multiplicação da iésima linha multiplicação da I traço, né? I porque pode ser vigésima, trigésima linha, da iésima linha, por um escalar no nulo, por um escalar não nulo. E aí nesse processo, como é que você vai executar? Você vai escrever assim, ó. Eu vou escrever na linha da minha matriz a posição. O que está em LI, eu vou colocar K vezes o que está nessa posição. Ou seja, multiplicação da iésima linha por um escalar não nulo. Então, nesse processo aí, o que vai acontecer? Digamos que eu faço o seguinte, olha. Eu tenho uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. E aí, seja necessário, vou colocar outro número aqui, que eu faço o seguinte, olha, coloca na linha 1 o que tem na linha 1 multiplicado por menos 2. Posso fazer isso. E aí, ao fazer esse processo, eu vou manter a linha 2, menos 1, 0 e 4, e vou multiplicar o que está na linha 1 por menos 2. Menos 2 por 2 dá menos 4, menos 2 por 3 dá menos 6 e menos 2 por 5 dá menos 10. Essa que é a representação. Essa é a segunda operação que eu posso executar. E a terceira é a substituição da iésima linha. Terceira. Substituição da iésima linha pela iésima linha mais K vezes a jésima linha. Pela iésima linha mais K vezes a jésima linha. Ou seja, é uma operação entre linhas, esse processo que nós vamos aqui executar. Então, em termos matemáticos, seria assim, eu coloco na linha I, o que tem na linha I, mais K vezes ou menos K vezes o que tem na LJ. Essa que é a ideia. É isso que nós vamos fazer no próximo processo. Então aí, o que vai acontecer? Vamos pegar um exemplo aqui de uma matriz, né? Vamos jogar aqui uma matriz 1, 0, 2, menos 3, 7, 9. E aí eu preciso executar o seguinte processo. Eu vou ter que colocar na linha 3 o que tem na linha 3 menos 2 vezes o que está na linha 2. Operação bem comum essa que nós vamos executar. E aí ao fazer isso, vamos fazer aqui desse lado, nesse processo, o que vai acontecer? Coloco na linha 3 o que tem na linha 3 menos 2 vezes a linha 2. 2 menos 2 vezes o que tem na linha 2, que é 0. Então, 2 menos 2 vezes 0, dá 2. 9, na linha 3, menos 2 vezes o que está na linha 2, que é 7. 9 menos 14, 2 vezes 7, 14, menos 5. Então, aí você repete 0 e 7, 1 e menos 3, e a operação está sendo executada aí com sucesso. Essa é a ideia. Então, essas 3 operações que nós chamamos de elementares, permuta entre linhas, multiplicação da iésima linha pela própria linha por um escalar não nulo e a substituição da iésima linha pela iésima linha mais K vezes a jésima linha, são as 3 operações elementares que a gente pode executar dentro de uma matriz. O que nós vamos fazer nesse momento é começar a utilizar um método. Né? Um método que nos permita resolver o sistema de forma mais tranquila. E aí, o primeiro método que nós vamos usar aqui é um método de redução que chamamos de forma escada ou escalonamento, também conhecido na literatura.
E para que esse método seja, né, atingido, né, com exatidão, é necessário que a gente cumpra algumas diretrizes para que ele seja executado. Então nós vamos aqui falar de modo, né, detalhado dessas diretrizes. A primeira é a seguinte: o primeiro elemento não nulo de uma matriz é igual a 1. Primeiro, vou abreviar aqui, elemento não nulo é igual a 1. Ou seja, toda matriz no formato escada, ela vai apresentar o primeiro elemento não nulo sempre como 1. Toda coluna que contém o primeiro elemento não nulo, deve ter todos os seus outros elementos iguais a 0. Toda coluna que contém o primeiro elemento não nulo deverá ter todos, vamos colocar assim, de forma bem enfática, todos os outros iguais a 0. A 0. Ou seja, nas duas primeiras você tem que ter o quê? Primeiro elemento não nulo igual a 1 numa linha, primeiro elemento não nulo igual a 1 de uma linha. Vamos colocar aqui, linha. E toda coluna que contém o primeiro elemento não nulo de uma matriz, ela deverá ter todos os outros elementos iguais a 0. Essas são as duas primeiras condições necessárias. Terceira condição que a gente precisa, que também é fundamental no processo, é que toda linha nula deve ocorrer abaixo de uma linha não nula. Toda linha nula, toda linha nula abaixo de uma linha não nula. Também condição fundamental para que a gente possa ter essa redução. E a última condição, que é a condição que vai, né, permitir com que a gente chame isso de escada, é a seguinte: se as linhas, vou colocar aqui, ó, entre parênteses, 1, R de uma matriz, se as linhas 1, 2, 3R de uma matriz são não nulas, ou seja, você tem um composto de uma matriz, uma composição de uma matriz onde você tem várias linhas não nulas. Se as linhas 1R de uma matriz são não nulas e que para a coluna I, vamos colocar assim, tivermos K1 menor do que K2, menor do que K3, menor que K subíndice I, então nós teremos a forma escada sendo, né, gerada. O que eu quero dizer com isso? Estou mencionando o seguinte: você tem as linhas não nulas de uma matriz e para a coluna K, uma coluna I qualquer, a posição K1 é menor que a posição K2, que é a posição K3, e assim sucessivamente. Isso quer dizer que ao escrever a nossa expressão na forma que contém essas diretrizes, o nosso sistema escalonado, ele vai apresentar um formato que matematicamente vai aparecer dessa maneira, ó. Ou seja, você vai ter representações numéricas que vão se assemelhar a uma redução no formato que é similar a uma escala. Essa é que é a ideia. Então aqui nós vamos mostrar exemplos de como
nós teremos aí matrizes na forma escada e também na forma que não está na representação de escada. Vamos lá. Então, exemplos. Então, vamos pegar alguns exemplos aqui de como a gente pode fazer essa redução. Então, como a gente pode ter ou não essa redução. Então, imagina que eu tenho isso aqui, 1, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, menos 1, 0, 2 e 3, 1, 4, 3, 2 e 1. Vamos fazer um outro exemplo aqui. 1, 0, 0, 1, 0, 3, 5, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 9, 7. Item A. Aí vamos fazer mais uns exemplos aqui. Item C. Vamos ter aqui, vou pegar um exemplo aqui, 0, menos 1, 0, 1, menos 3, 0 e 1, 0, 0, 1, 2 e 4, e aí 1, 4, 3 e 1 e 5 para finalizar. E aí mais um exemplinho, um item D aqui, para deixar bem específico. Vamos colocar aqui 1, 0, 0, 5, 0, 0, 1, 0 e 2, 0, 0, 1 e menos 3. Bom, nesses 4 exemplos aqui, apenas um corresponde à formulação escada. O primeiro não corresponde por quê? 2 motivos. Primeiro elemento não nulo de uma matriz tem que ser sempre igual a 1. Aqui não é. Primeiro elemento não nulo é igual a menos 1. Também por outro motivo. Cada coluna que contém o primeiro elemento não nulo deverá ter todos os outros iguais a 0. Aqui também ela fere essa condição. Então isso aqui não está na forma escada. No item B, condição 2, condição 3. Toda linha não nula deve ocorrer abaixo de uma linha nula, não nula. Toda linha nula abaixo de uma linha não nula. Fere essa condição. Também não está na forma escada. Aqui, primeiro elemento não nulo igual a 1, primeiro elemento não nulo igual a 1, aqui também. No entanto, cada coluna que contém o primeiro elemento não nulo deverá ter todos os outros iguais a 0. Então aqui, ó, também fere a condição que a gente quer, então não está na forma escada. Portanto, o único formato é esse. Primeiro elemento não nulo igual a 1, primeiro elemento não nulo igual a 1. Cada coluna que contém o primeiro elemento não nulo deverá ter todos os outros iguais a 0, é o que acontece aqui. Não tem linha nula. E olha só a forma, ó, formulação em escada. Para cada coluna aí, K1 é menor do que K2, que é menor do que K3. Então isso aqui corresponde à forma escada, que é a forma, no caso, que a gente quer atingir ao resolver um sistema. Então, a partir dessa estratégia, dessas diretrizes, é que nós possamos agora resolver algum problema associado a um sistema matricial. Então, vamos lá. Vamos voltar lá para o exemplo de introdução e vamos reduzir ele na forma escada. Então, o exemplo que nós tínhamos, né? Exemplo da introdução, era um sistema da seguinte forma. Ele era escrito para a gente como x mais y mais z igual a 1
x menos y menos z igual a 1, 2x mais 3y menos 4z igual a 9. Então nós vamos resolver esse sistema. E aí eu resolver no formato escada, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar todos os meus coeficientes aqui. 1, 1, 1 e 1. 1, menos 1, menos 1 e 1. 2, 3, menos 4 e 9. Aqui eu tenho a minha matriz associada aos coeficientes, essa é a ideia. E aí, a partir desse processo, nós vamos poder agora resolver esse sistema. Então, vamos lá. Aplicando o escalonamento que a gente acabou de aprender, o que eu tenho que fazer? Primeiro elemento não igual a 1, tenho que fazer esses outros elementos que estão aqui, ó, abaixo da primeira coluna, serem iguais a 0. É isso que eu preciso fazer. E aí é que entra aquelas operações elementares. Para efeito, esse elemento sendo 1, ele é o nosso pivô. Então, por referência, nós vamos tomá-lo como pivô. E o que a gente quer mudar é as posições da linha 2 e da linha 3, que nós queremos que sejam iguais a 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na linha 2 o que está na linha 2. E aí, qual é a operação que me permite que isso aqui zere? E isso nós vamos fazer constantemente. Nós vamos pegar o elemento da posição que a gente quer zerar e vamos dividir pelo elemento que no caso nosso é o pivô, esse aqui é o nosso pivô, e trabalhar com o sinal oposto, porque na oposição você consegue cancelar. 1 por 1 é 1? É. Qual o sinal que o cancela? Negativo, então menos L1. Aqui é a mesma coisa, eu quero zerar a linha 3, divido 2 pelo meu pivô, que é 1, dá 2. Para anular, sinal oposto, menos. Então eu coloco na linha 3 o que está na linha 3, menos 2 vezes o que está na linha 1. Então percebe que esse é o meu pivô e os elementos que eu tenho aqui são resultado das divisões que eu gero pelo meu pivô e operando entre linhas. Aqui no caso eu tenho o terceiro caso, que é a substituição da iésima linha pela iésima linha, mas k vezes a jésima linha. É esse processo. E aí, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos aqui em cima agora. Executar essa substituição. Então, vamos lá. Aqui eu vou manter a primeira linha. Então, 1 e 1. E vamos operar aqui. 1 menos 1 é 0. Menos 1 vai te produzir menos 2. Menos 1 vai te dar menos 2. 1 menos 1, 0. Linha 3 menos 2 vezes a linha 1. 2 menos 2 vezes 1 dá 0. 3 menos 2 vezes 1. Então vai dar 1. Menos 4 menos 2 vezes 1 vai dar menos 6. E 9 menos 2 vezes 1 vai dar 7. Então chegamos aqui, nesse ponto. Chegou nesse ponto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse elemento virar 1. Né? E aí você pode fazer duas coisas, ou trazer a linha 3 para a posição da linha 2, ou fazer a linha 2 com esse elemento virar 1. Aí tanto faz esse processo, você vai chegar no mesmo resultado. A escolha vai te dar um resultado com um caminho maior ou menor. Essa é a ideia. Então se eu manter a linha 2 aqui e dividir todo mundo por menos 2. Por que eu faço isso? Porque se eu fizer isso daí, eu torno ele igual a 1. Então aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter 1 e 1, 0, 1, 0, 0, 1, 6, menos 6, né? E 7. Beleza, o que eu faço agora? O meu pivô agora está em qual posição? Na linha 2. Então eu tenho que zerar o que está em cima e o que está embaixo. Então, coloco na linha 1 o que tem na linha 1 menos o que está na linha 2, porque 1 dividido por 1 dá 1. E coloco na linha 3 o que está na linha 3 menos o que está na linha 2, que também vai gerar essa subtração. Então, vamos lá. Vamos já fazer aqui o processo. Ó. 1 menos 0 é 1. 1 menos 1 vai virar 0. 1 menos 1 vai virar 0. E 1 menos 0 vira 1. Beleza.
Linha 3 menos linha 2, 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Menos 6 menos 1 vai virar menos 7. E 7 menos 0, 7. Fez isso, você já pode trabalhar com a última posição, que é a linha 3. Ou seja, fazendo o que está na linha 3 aqui, onde eu tenho menos 7, perdão, virar 1. Então eu vou dividir o que está na linha 3 por 7. Quando eu fizer isso, aí nós vamos substituir aqui. Nós vamos chegar a esse processo. Então eu vou mudar aqui 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1 e 0. E aqui eu vou ter 0, 0, 1 e menos 1, porque eu estou mudando. Bom, daí eu preciso zerar esses elementos que estão acima, então eu só tenho, o meu pivô agora está aqui, ó, na linha 3, então eu vou colocar na linha 2 o que tem na linha 2 menos o que está na linha 3. Né? E aí, para finalizar isso, nós temos o seguinte, vamos fazer aqui embaixo, né, para deixar claro esse caso aqui, que eu quero também falar alguma coisa sobre ele ainda. 1, 0, 0 e 1. 0 menos 0, 0, 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0 e 0 menos menos 1 vai dar 1 positivo. Aqui eu vou ter 0, 0, 1 e menos 1. E aí quando eu chego nesse ponto, eu tenho a solução do meu sistema. Porque aí eu estou dizendo que o meu x, que é o primeiro tem um coeficiente associado, é 1, o meu y vale 1, e o meu z vale menos 1. Então isso indica que essa é a solução do meu sistema e que se eu vier e substituir ele originalmente, eu também vou chegar na resposta. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer isso daqui, vamos só substituir ele e testar se ele funciona ou não. Então, 2x mais 3y, x mais y mais z igual a 1, né, que é o nosso sistema original. X mais y mais z igual a 1. X menos y menos z igual a 1. E 2x mais 3y menos 4z igual a 9. Então vamos fazer o teste para verificar se de fato bateu. Então 1 mais 1 é 2. 2 menos 1, 1. Ok, aqui deu certo. 1 menos 1 é 0, 0 menos com menos a mais, 0 mais 1, 1, bateu. 2 vezes 1, 2, 3 vezes 1, 3, 2 mais 3, 5, 5 menos com menos mais, 4 vezes 1, 4, 5 mais 4, 9, bateu, então de fato funciona. É um método que é útil e que é eficiente. O detalhe que eu queria externar aqui no finalzinho dessa primeira demonstração é justamente na penúltima fase aqui do processo, quando nós chegamos aqui na última linha com um valor de menos 7. No processo de representação na forma escada, ele obriga que a última posição aqui, no caso na última linha, eu tenho o primeiro elemento não nulo igual a 1, como parte das uma das diretrizes. E todos os elementos, como nós fizemos aqui na última passagem, iguais a 0. A questão é que, dependendo do problema que você aborda, quando você chega nessa etapa, você já tem como resolver ele. Nesse caso, sim. Porque se você resolve terminar o problema aqui e não vai até o final, como nós fizemos, você teria aqui menos 7z, que é o coeficiente associado, igual a 7. Logo, ao resolver essa equação, você teria z igual a menos 1. Você resolve z igual a menos 1 e aí você vai substituir na equação de cima, que é y mais z, coeficiente associado, igual a 0. Se você já sabe que o z é igual a menos 1, você substituiu aqui y por z menos 1 e vai te conduzir ao y igual a 1. E aí você também tem as respostas obtidas, porque z é menos 1, y é igual a 1 e o x é o único que você tinha nessa etapa que é igual a 1. Então você queimou uma etapa para chegar até o final, mas ainda assim conseguiu obter o resultado. Também pode ser feito dessa maneira e corresponde, nesses casos, a uma redução do método de escalonamento de Gauss, que é o Gauss rápido. Tá? Então está aí feito o primeiro exemplo usando um método específico, que é o método de escalonamento.
Nas próximas aulas nós continuaremos a fazer a utilização desse método com aplicações e aí falar de um outro método um pouquinho mais sofisticado chamado de fatoração LU. É isso, valeu, muito obrigado e até a próxima aula.